retirar de forma definitiva o embaixador do Brasil em Israel. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. Frederico Meyer havia retornado a Israel na sexta-feira, depois de 3 meses fora do país. Em fevereiro, o embaixador foi chamado de volta ao Brasil depois de ouvir queixas públicas sobre a fala de Lula a respeito das ações de Israel em Gaza. A partir de agora, então, Meyer vai exercer o cargo de representante especial do Brasil junto à Conferência do Desarmamento em Genebra, na Suíça. Carlo Cauti, muito boa noite. Começamos com você aí, essa rodada, essa notícia saiu hoje então no Diário Oficial, a retirada aí do embaixador do Brasil em Israel. Qual é a sua análise desse gesto diplomático aí do governo brasileiro de remover o embaixador? Pois é, Paula, a análise é que quem manda na diplomacia brasileira é cada vez mais o Celso Amorim, que tinha antecipado essa decisão. Muito boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite, Silvio. Boa noite, Ana. Boa noite a você que está seguindo a gente. Essa decisão tinha sido antecipada pelo verdadeira alma parda, eminência parda do governo Lula na diplomacia, na política externa, que é o Celso Amorim, que tem um verdadeiro ódio em relação a Israel, assim como um verdadeiro ódio em relação aos Estados Unidos, à União Europeia também, e a todas as democracias que fazem parte do Ocidente. E tem uma paixão zero dissimulada para as ditaduras, para autocracias, como no caso da Rússia, onde ele foi agora há pouco, visitou a Rússia poucos dias atrás e não teve uma palavra de condenação pela invasão da Ucrânia, morre de paixão pela China, mas também por ditaduras mais próximas da gente, como Cuba, Venezuela, que hoje humilhou também o governo brasileiro, porque o Maduro não vai querer observadores internacionais da União Europeia, a Coreia do Norte. Então, quem está decidindo a política externa do Brasil hoje não é o Lula, mas é o Celso Amorim, está orientando a política externa brasileira cada vez mais para um lado obscuro da história, para o lado errado da história. Hoje, o Brasil tem relações diplomáticas e embaixadores com todas as principais ditaduras do mundo, sem vergonha alguma. Tem até uma embaixada na Coreia do Norte, tem embaixada em Cuba, tem embaixada na Venezuela, tem embaixada na Síria, com Bashar al-Assad, que massacrou o seu povo, Síria que faz fronteira com Israel, por sinal. Tem embaixada em todos os piores regimes do Oriente Médio, mas não tem embaixador em Israel. Um sinal de que o Brasil prefere ter laços diplomáticos, relações políticas com a escória da política internacional e não com a única democracia do Oriente Médio, que é o Estado de Israel. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Agora com essa iniciativa, com essa decisão aí do governo brasileiro, o comando da embaixada no Brasil em Israel vai ficar então com o encarregado de negócios, o ministro conselheiro Fábio Farias. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti. Boa noite, Silvio. Boa noite, meu mestre Augusto Nunes. E muito boa noite à nossa querida audiência. É isso que o Cauti trouxe, não é, Paula? O Brasil de 2024, o Brasil no comando do PT está do lado errado da história. Eu escrevi um artigo recentemente aqui na Oeste dizendo o Brasil na vala da história, e é exatamente isso. Hoje perdemos a conexão com a Ana, então enquanto a gente restabelece o contato, vou jogar aqui para Silvio Navarro, hoje conosco no telão. Muito boa noite, Silvio. Quero ouvi-lo aí sobre essa decisão do governo brasileiro, então, de retirar o embaixador do Brasil de Israel. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Fica aqui já um beijo para Ana, um abraço para meu irmão Augusto Nunes e para o meu amigo Carlo Cauti. Eu acho que o Cauti trouxe um resumo preciso e a Ana seguia pelo fio correto. O Brasil está do lado errado na história. Paula, pense numa seguinte situação. O presidente brasileiro é persona non grata em Israel, porque o Brasil conseguiu, de uma forma absolutamente absurda, se colocar do lado errado da história. Basta, ponto. O Brasil está do lado de países que apoiam o terrorismo do Hamas. O Hamas não tem absolutamente nada a ver com a causa palestina, que é legítima, que pode ser debatida em qualquer fórum. Não há nenhum problema com isso. Mas o Hamas
é um grupo terrorista que sequestrou e assassinou judeus. Hoje, Israel, uma ilha democrática naquele pedaço de planeta, luta pela sua segunda sobrevivência, pela sua segunda independência, para ser mais preciso. E nós temos um governo que colocou o Brasil numa situação de anão diplomático. O Caute trouxe o Celso Amorim. Eu acho que a gente tem aqui, a nossa produção consegue colocar o livro que o Celso Amorim prefaciou recentemente. É um livro sobre a diplomacia do Hamas, um grupo que lança mísseis, a construção da política externa do Hamas. Então, eu acho que está tudo dito, está tudo colocado. O Brasil, infelizmente, vai ficar do lado errado nessa história. Deixa eu voltar para a Ana para ela concluir o raciocínio. Vamos lá, Ana. Bom, a internet instável aqui, Paula. Peço perdão aos nossos espectadores e ouvintes. Paula, é isso, eu estava ouvindo vocês. É o Brasil do lado errado da história, né? É o Brasil do lado daqueles membros do eixo do mal que promovem barbáries, né? Terrorismo, financiam grupos terroristas como o Hezbollah, né? Como o Hamas, membros, né, desse eixo do mal que odeiam o Ocidente, odeiam a liberdade do Ocidente, tentam, de qualquer maneira, implodir esses pilares da liberdade no Ocidente. Só lembrando, Paula, quando nós tivemos a tragédia de Brumadinho, por exemplo, Israel foi o primeiro país a mobilizar ajuda e mandar ajuda para os brasileiros, para os mineiros, para Brumadinho, com equipes de resgate, enfim, todo um equipamento, tecnologia avançada para absolutamente tudo que precisava ser feito ali na região. E agora, diante dessa tragédia no Rio Grande do Sul, quais os amigos do Lula que mandaram alguma ajuda? Irã, Rússia, Coreia do Norte, China, Cuba, Venezuela, absolutamente ninguém. Ou seja, são membros, como eu mencionei, do eixo do mal que se autopromovem o tempo todo e que alimentam a ditadura e a barbárie uns dos outros. Eles não estão preocupados com o que está acontecendo no mundo, com a liberdade no mundo, com a liberdade no Brasil e, infelizmente, o governo do PT, o Brasil, desde 1º de janeiro de 2023, está com essa gente no mundo. Augusto Nunes, muito boa noite. Frederico Meyer agora foi enviado à Suíça, vai representar aí o Brasil na Conferência do Desarmamento. Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Carlo Caute, meu irmão Silvio, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Mas o que se pode esperar de uma política externa conduzida pelo nosso pintacilgo do Planalto? Já contei a história do meu voo ao lado dele, né? A gente viaja de pijaminha, pantufa, né? Não bebe champanhe, toma leite e aí fica se movendo entre terroristas. Ele só pode agir como um pusilânime que gosta sempre do lado errado. Ele é uma referência para mim há muitos anos. Ele escolhe um lado, eu escolho o outro. Eu estou sempre certo. Porque é a política externa da canalice mesmo. O Caute lembrou muito bem. O Brasil é um dos poucos países que tem embaixador na Coreia. O Brasil transformou sempre no governo Lula e com o Celso Amorim dando as cartas, transformou a embaixada do Brasil em Honduras na pensão do Zelaya, aquele sujeito que tinha um chapéu sem a cabeça embaixo, né, e cérebro, não tinha. E o sujeito ficou morando lá com mais 40 cabos eleitorais e a mulher, que depois se elegeu presidente, né, a mulher do Zelaya, e era na pensão do Brasil. Aquilo lá, ele ficou na embaixada um tempão até que foi embora por falta de apoio, porque tinha sido deposto legalmente pelo Congresso e com o endosso de uma Corte Suprema séria. Então, quem faz isso faz qualquer negócio.
O Lula acaba de se referir, há poucos dias ele fez isso, à morte do quarto brasileiro executado pelo Hamas. Ele é a favor do Hamas contra Israel, ele reconhece a existência da Palestina, mas fica a favor da Rússia, não reconhece a autonomia, a soberania, né, do governo da Ucrânia, e ignora deliberadamente que os territórios cobiçados pela Rússia ou já confiscados pertencem à Ucrânia, são ucranianos. Ele é a favor do governo dos ayatolás e acha que é choradeira de perdedor qualquer manifestação da oposição iraniana. Ele lamenta a morte do carniceiro de Teherã, o presidente que morreu aí nesse acidente com um helicóptero que caiu lá no país próximo, não me lembro agora o território. Certamente estava costurando algum acordo entre bandidos. O Lula manteve em Brasília o embaixador das Farc enquanto foi presidente. A Dilma Rousseff transformou a Granja do Torto numa pensão do Raul Castro. Isso é o Brasil, essas são as relações do Brasil. O Lula chamou de irmão, meu líder, meu irmão, meu amigo, o Muammar Gaddafi. Então, a retirada do embaixador brasileiro em Israel é só mais uma prova de que a política externa brasileira está ao lado dos bandidos, dos terroristas e dos ladrões. O Congresso impôs aí uma série de derrotas ao governo Lula. A principal delas diz respeito ao fim das saídas temporárias de presos. O presidente havia vetado o trecho da lei que restringe as chamadas saidinhas de detentos do sistema prisional em feriados e em datas comemorativas. Na Câmara, o veto do presidente foi derrubado por 314 votos contra 126. Já no Senado, o placar foi de 52-11. Outra notícia negativa para o governo foi a manutenção do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à inserção no Código Penal do crime de fake news. A votação na Câmara resultou em 317 votos pela manutenção do veto, dispensando a necessidade de apreciação dos senadores. Logo depois, mais uma derrota para o governo. Em votação simbólica, os deputados aprovaram o projeto do deputado Ismael Alexandrino, que suspendeu parte do decreto de Lula sobre a compra e porte de armas e munições. Agora, o texto precisa ser analisado pelo Senado. Depois da sequência de fracassos na noite de ontem, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, admitiu as dificuldades da articulação política do Planalto com o Congresso. Abre aspas. O balanço é que a gente precisa melhorar a nossa organização nesse processo de governo e legislativo. Vai envolver uma sistemática de acompanhamento mais próximo, de conversa entre o governo, fecha aspas aí para Jacques Wagner. Silvio Navarro, sua análise sobre a noite de ontem. O governo levou uma goleada. Ô Paula, essa é uma semana em que o governo perdeu tudo. As saidinhas, o veto em relação à tentativa de tornar fake news crime, tem aborto, tem mudança de sexo, tem um monte de coisa. Muita coisa passou pela sessão do Congresso e pelos plenários, que são unificados no caso de uma sessão do Congresso, Câmara e Senado. Olha, o Jacques Wagner pode ter a avaliação que ele quiser, mas eu asseguro que esse governo não terá maioria no Congresso. É impossível, é impossível. O PL, que é o principal partido de oposição, elegeu 100 parlamentares para a Câmara dos Deputados. Toda a base do governo tem 104 parlamentares.
mais 18 do PDT, que é uma bancada considerada instável. Ou seja, só aí você tem a dimensão, a proporção do que é a base do governo e do que é um pedaço da oposição. Porque o restante, todos os outros partidos que têm bancadas robustas, União Brasil, o PP, o PSD, eles votam conforme as emendas parlamentares. É o chamado centrão. Vamos traduzir isso da seguinte forma: ou o governo paga, ou o governo entrega dinheiro de emendas, como aconteceu no ano passado, com algumas votações. Carlos Cauty está aí, pode falar sobre arcabouço fiscal, né, que no final das contas virou nada, mas ou o governo paga a emenda, entrega cargos em estatais, ou o governo não tem número. É a menor base nominal de um governo desde Fernando Collor de Mello. Isso, inclusive, com o impeachment da Dilma Rousseff, quando a base dela ruiu, quando perdeu o MDB, antigo PMDB. Todo mundo se lembra daquela frase do Romero Jucá: tem de estancar a sangria, agora o PMDB está fora do governo. Desde aquele momento, o Brasil nunca teve uma base tão pequena quanto essa. O Lula não vai conseguir chegar até o final do seu mandato com essa base. O que ele pode fazer? Bom, o filme a gente já conhece, é o Mensalão. Carlos Cauty, foi realmente uma sucessão de derrotas. Ainda ontem nós entrevistamos aqui o deputado Marcel Van Hatten. Em primeira mão ele deu o resultado da votação da derrubada do veto do fim das saidinhas, né? Mas nós comentávamos, inclusive, sobre a manutenção do veto 46. Foram 317 votos dizendo não à inclusão do crime de fake news no Código Penal. Foi um posicionamento forte aí da oposição, uma vitória. Pois é, e o próprio PT está começando a sentir, e isso já começou a tocar alerta vermelho, né, para a crise que o partido está enfrentando para tentar administrar minimamente essa minoria que eles são no Congresso Nacional. Hoje, o líder do PT na Câmara disse que tem que chacoalhar, que o governo tem que chacoalhar o partido para tentar arrumar alguma coisa. Não vai dar certo, nenhuma chacoalhada não vai ser suficiente, pelo simples fato que o PT não tem votos no Congresso. O PT e os seus aliados são uma minoria da minoria, na verdade, né? Então, temos uma oposição que, na verdade, é maioria no Congresso Federal. O Congresso é cada vez mais forte, cada vez mais alinhado com a vontade do povo, tanto que os congressistas que são da oposição, mesmo sendo maioria, são aplaudidos pelas ruas, enquanto os congressistas que deveriam ser a base governista sequer podem sair e circular sem ser vaiados ou contestados. Então, um Congresso forte, um governo fraco, que só se sustenta com o STF, e o STF que se tornou a bengala de um governo que já está caducando, está quase morente, né? Só que essa santa aliança entre o STF e o Executivo vai dar muito ruim, vai ter um resultado péssimo para a democracia brasileira e vai acirrar ainda mais a polarização que já existe no Brasil, e os resultados veremos nas urnas esse ano, especialmente em 2026, quando o Senado Federal será com certeza dominado por senadores cuja única pauta será parar o STF. Ana, deixa eu voltar aqui com essa declaração do líder do governo do Senado, Jacques Wagner. A gente trouxe aí a declaração dele, um trecho, né? Falando sobre admitindo a dificuldade de articulação aí com o Congresso. Ele disse o seguinte, aspas, o balanço é que a gente precisa melhorar a nossa organização nesse processo de governo e legislativo. Precisa melhorar é eufemismo, né, Ana? Não sei se chacoalhar, precisa mudar tudo, enfim, está muito complicado aí para o governo. Será que esse precisa melhorar envolve dinheiro do pagador de impostos, né? Essa é uma questão. Nem com todas as emendas sendo derrubadas ali, o governo consegue voto. Só antes de continuar no meu comentário, Paulo, eu estava vendo aqui a lista de quem votou, né, a favor da saidinha de presos, e como cada deputado votou, como cada senador votou, e acreditem se quiser, o deputado Aécio Neves votou a favor de Lula, votou a favor da saidinha, de manter a saidinha de bandidos. Enfim, Paula,
tem tanta coisa para a gente olhar no Brasil, né? Todos os dias, são tantas pautas no Congresso, são pautas sociais, pautas econômicas, reformas, enfim, discussões sobre pautas ideológicas também, né? Como vocês estavam falando, banheiro, transgênero, mudança de sexo, homeschooling, enfim. Eu acho que é difícil, às vezes, a gente colocar uma prioridade, né? O que é prioridade no Brasil? Porque tudo, absolutamente tudo, o Brasil tem pressa de ser consertado. Foram muitos anos deixando Brasília para lá, né? E agora o Brasil tem pressa de progredir, de se tornar uma nação forte, com uma democracia sólida. Estamos aí, né? Aos trancos e barrancos. Então, eu vejo, Paula, que dentro dessas prioridades todas, eu acho que uma das principais, se não for a principal, é a prioridade da gente conseguir manter a nossa liberdade de expressão intacta. Porque sem ela, nenhuma das outras pautas serão discutidas. Seja ela sobre banheiros, sobre homeschooling, pautas sociais, reformas, tributária, econômica, política, administrativa, sem a liberdade de expressão que ontem, mais uma vez, conseguiu continuar respirando, muito por causa da pressão do jornalismo independente como o nosso, e principalmente da população nas redes sociais, isso teria passado ali nos conchavos e o toma lá da cá. Ou seja, a liberdade de expressão, a liberdade das redes sociais, ela é fundamental para o Brasil nesse momento, para que nós não sejamos ludibriados, enganados e que possamos debater, sim. Ontem, mesmo depois, Paula, das duas belíssimas vitórias da nação brasileira, eu colocaria dessa maneira, a manutenção do veto 46 do presidente Bolsonaro, protegendo nossa liberdade, a derrubada do veto do Lula, que protege bandidos, nós ainda tivemos o deputado Marcel Van Hatten ali na tribuna questionando para onde iriam 3 bilhões de reais. Ele voltou nas redes sociais, eu vi ele acompanhar, ele abriu uma live tarde da noite, questionando que ali na calada da noite tentaram colocar uma pauta de liberar 3 bilhões de reais que ninguém sabia para onde ia direito. E ele, com muita ênfase e muita coragem, arrumou ali uma boa confusão. Aquilo caiu ontem, voltou a ser discutido hoje, mas é impressionante, Paula, como nós não podemos fechar os olhos. Nós temos que estar 24 horas ligados, porque esses abutres de Brasília, eles não perdem tempo. Enquanto nós achamos que, vencemos aqui e podemos distrair um pouco com aquela vitória, os abutres vão lá e tentam colocar outra coisa na calada da noite e ali de uma maneira completamente obscura e sem transparência. Então, que o dia de ontem, Paula, ele seja um exemplo que a nossa pressão funciona, que nós precisamos continuar defendendo nossa liberdade de expressão, defendendo as redes sociais, mas que mesmo com vitórias importantes, o mal não descansa, ele não dorme, ainda mais quando vem de Brasília. Augusto, esse governo está chegando aí no 2º ano sem apoio do Congresso, sem apoio popular, que a popularidade aí do Lula só cai. Será que não tem ninguém para alertar, para conversar com o Lula, enfim, para dizer que a coisa está desandando, Augusto? Não tem. O Lula faz o que quer. E ninguém tem coragem, né, ninguém tem coragem, nem interesse, né, ou não tem interesse em alertar o presidente para evidentes mudanças ocorridas no Brasil, né, nos últimos meses. Primeiro, e ficou claro ontem, foi um dia histórico, ficou claro ontem que é verdade o que repetia, de novo está a frase, repetia o deputado Ibsen Pinheiro.
O Congresso faz o que o povo quer. O povo é que precisa deixar claro o que quer. O povo está insatisfeito, começo de contas, com a inflação. Governo que deixa a inflação começar a assumir essas dimensões é um governo suicida. Os deputados estão começando a entender, por exemplo, que existem milhões de brasileiros que não sabem, ignoram o que é conviver com a inflação. O Plano Real liquidou a inflação selvagem em 1997. Silvio me socorre. O Plano Real é de 94. 96 a inflação já tinha 94 acabado. são quantos anos? 93, 94. 30 anos. Quantos novos eleitores aí se alistaram nesse período? São brasileiros que não sabem o que é viver com a inflação, que é apavorante. E o governo Lula começa a agir como agiam os ministros dos últimos governos que lidaram com inflações na faixa de 1.000 por ano. O Sarney chegou a esse número. Eles começaram a xingar a inflação. Não sabiam como combater. A inflação é indecente. Eles diziam o ministro, inflação é indecente, inflação cafajeste e tal. Vocês xingar a inflação, que nem isso fazem os ministros do Lula, eles ignoram que isso está acontecendo. Os deputados estão ouvindo isso do povo. Eles começam no ano eleitoral, eles têm que circular. Eles ficam expostos a manifestações muito pedagógicas. É o que está acontecendo. O instinto de sobrevivência dos deputados de sobrevivência política, ele fica mais agudo ainda em ano eleitoral. Eles estão percebendo que o governo não tem projeto, que esse tal de arcabouço fiscal é só um palavrão sem sentido, não existe nada de consistente. O governo, isso sim é negacionismo, diz que está tudo bem. O Brasil voltou. O Lula pacificou o país e acabou com a pobreza de novo e tal. Isso é negacionismo. Agora, o Congresso vai ter que continuar ouvindo o povo. É responsabilidade popular. Os nossos representantes têm de ser lembrados com mais frequência do que ocorre em países desenvolvidos. E essa pressão está crescendo. Nunca foi tão fácil você encontrar uma palavra de ordem que unifique o movimento. A partir de ontem, os brasileiros já não têm só a bandeira do respeito à Constituição. Agora é preciso obrigar o Judiciário e o Executivo a respeitarem a lei comum, o Código Penal. Fake news não é crime. Não é crime, a mentira, não existe ninguém capaz de bancar o juiz da verdade e da mentira. É o juiz do que é fato e o que não é. Então não existe isso. E, no entanto, a Justiça Eleitoral, que nem tribunal não fechou ainda o tal Centro Integrado de Enfrentamento à crase novamente, né? Assassinada aí. A desinformação em defesa da democracia. O que é isso? Quem desinforma? O que vai ser feito com o inquérito das fake news? Fake news não é crime. Você faz um inquérito para depois punir alguém, não existe a lei. O Congresso só precisa agora deixar claro que, por lei, não se pode mais invocar o crime de fake news, essa bobagem que inspirou o inquérito que já dura 5 anos. O ministro Alexandre de Moraes tem de dizer a que conclusões se chegou, que descobertas foram feitas, quem financiou, que plano era esse, enfim. Ele vai lidar com um caso que não está previsto pela lei. Como é que faz? Como terminará esse inquérito?
os que defenderem as decisões do Supremo e do TSE, que o Lula certamente vai reivindicar com o apoio do PT, esses estão condenados ao naufrágio, que é o destino inevitável dos que inventaram um pequeno monstro que cresceu demais e se tornou o Brasil um país sem segurança jurídica, sem segurança política e governado na prática por autoritários que buscam a democracia, fingem buscar a democracia, o aperfeiçoamento dela, com medidas que a pior das ditaduras não tem coragem de adotar. Deixa eu voltar para o Silvio para a gente fechar aqui o assunto. Silvio. Augusto, eu queria complementar o teu comentário no seguinte sentido. Tudo que a gente assistiu ontem, e foi uma semana, né, que ainda não acabou, muito ruim para o governo, mostrou que o governo é mais fraco do que a gente imaginava e que talvez o Congresso seja mais forte do que o próprio Congresso pensa. Agora, tudo entre poder executivo e poder legislativo passa por uma figura, e você vai se lembrar de vários nomes, eu vou citar alguns aqui, do articulador político de governo. É necessária, é uma função necessária. Você precisa ter um ministro articulador político, que atravessa a Praça dos Três Poderes, vai à Câmara e conversa com o presidente da Câmara, conversa com as bancadas e negocia a pauta de votações. Nós tivemos, no momento absolutamente agudo, por exemplo, em 2005, e 2005 é um ano lembrado pelo Mensalão, nós tivemos a figura do Aldo Rebelo, que era do PCdoB, mas conversava com o antigo DEM, que era um ex-PFL, que era a antiga direita. Nós tivemos o que é hoje o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que foi líder do PTB e que foi também articulador político do governo. Nós não temos hoje, o Brasil não tem um articulador político. O ministro Alexandre Padilha é absolutamente incompetente, é desrespeitado pela própria bancada do PT. O Arthur Lira disse que o ministro das Relações Institucionais é incompetente, não é o Silvio que está falando. Foi o presidente da Câmara. Como é que você pode ter um ministro do outro lado da Praça dos Três Poderes que o presidente da Câmara chama de incompetente? Ou seja, esse governo não tem como dar certo. Então, o Congresso é hoje mais forte do que imaginava e o governo é mais fraco do que deveria, porque não tem interlocução entre poderes. É um governo refém do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver até quando o Supremo Tribunal Federal vai legislar. Bom, e o Senado adiou para a próxima semana a votação do projeto de lei que vai permitir a taxação de 20% para compras internacionais de até $50. A proposta, que ficou conhecida como taxação das blusinhas, foi aprovada pela Câmara dos Deputados na noite dessa terça-feira, depois de dias de negociação com o Palácio do Planalto. Apesar do adiamento, o governo Lula acredita que o Senado vai acompanhar a Câmara e também vai aprovar essa taxação. Carlo Cauti, quero ouvi-lo sobre essa aprovação. Falamos aí, ontem o Congresso trabalhou bastante, né? Diga-se de passagem, assim, é uma semana curta com um feriado, mas ontem realmente várias definições aí, inclusive essa da taxação de 20% para compras internacionais de até $50. Explica para quem está nos acompanhando como é que mais ou menos vai funcionar isso na prática, Carlo Cauti. Lembrando que ainda o Senado precisa se debruçar sobre esse projeto. Não, na prática é muito simples. Você que compra em sites como Shein, Shopee ou AliExpress, vai pagar mais caro. E vai pagar mais caro graças ao governo Lula. Simples assim. Porque o governo que desde o ano passado está tentando entuchar imposto sobre essas compras das famosas blusinhas, né? Esses objetos também, que não são somente vestiário, mas objetos também de cura corporal, entre outras coisas, que são muito comprados pelos brasileiros e pelas brasileiras, agora vão ter que pagar 20% de imposto e 17% de ICMS, que se calcula por dentro
dentro, como se diz em termo técnico, ou seja, o total não vai dar 37%, vai dar 44% que o governo vai tungar da sua compra lá na China. Ou seja, as brusinhas vão custar mais caro e o brasileiro tem que agradecer ao governo Lula, que por sinal foi hipócrita, porque disse que não iria taxar, a Janja fez aquele estardalhaço, acusou também a gente aqui da Oeste que demos essa notícia no começo do ano passado de fake news. Inclusive, vamos dar uma olhada só para ver, relembrar é viver, né? Vamos relembrar a nossa primeira-dama, que disse que a taxação é para as empresas e não para o consumidor, o que demonstra que a nossa primeira-dama entende de economia como para-choque de carro, né? Mas também tivemos influenciadores ao mando do governo federal, como Felipe Neto, que disse que, abre aspas, se você viu que o governo vai tributar a Shopee, Shein, AliExpress, saiba, estão mentindo para você de propósito. Como envelhece mal esse tweet, né? Envelhece bem mal. Não, inclusive, só para manter esse tweet aí, Ubinha, porque o Felipe Neto, ele fez uma auto-checagem, né? Que eu acho que é quase um caso clínico de um cara que faz uma auto-verificação, uma auto-análise. Ele hoje escreveu que, na verdade, esse aqui é um tweet que é enganoso, né? Não sei se temos o novo tweet do Felipe Neto, Binha. Ele disse que esse é um tweet enganoso, que estão tentando te enganar. Ele nunca disse que queria ser o governo, foi o Congresso, enfim, se embananou todo e só passou vergonha junto com a Janja. Mas também temos, que mais? Temos a Choquei também, né? Que é a assessoria de imprensa informal do governo, que disse que tem um contato direto com a primeira-dama, né? Tem gente que tem o Twitter do STF lá na emissora de televisão e tem gente que tem o Twitter da primeira-dama, tem o WhatsApp da primeira-dama. E disse que não iria taxar as comprinhas. Taxou e o governo, mais uma vez, passou a vergonha. Mas aí o que acontece? É uma medida tão impopular, essa de taxar as brusinhas, que o governo largou para o Congresso. Falou, ó, pega essa bucha aí, faz vocês assim, não, a minha popularidade não vai ser afetada. Mas aí, já que com os representantes do governo no Congresso, deputados e senadores, são tão ruins quanto os ministros, eles também se embananaram. E eles até entregaram um jogo. Vamos dar uma olhada nessa sonora aí, Ubinha, do líder do governo na Câmara dos Deputados. Tem acordo, presidente. Por que é que não vota simbólico? Acordo, presidente. O novo não tem votos para pedir nominal, presidente. Só o novo não tem número para pedir nominal. Deputado Zé Guimarães, o que o senhor está dizendo? Presidente, não se diz no microfone. Eu quero saber o seguinte. Não, tem acordo, presidente. O Lira depois falou, essas coisas não se falam no microfone. Assim, parece piada, né? O José Guimarães, conhecido como o deputado cujo assessor foi encontrado com dinheiro na cueca no aeroporto, né, de Congonhas, que entrega o jogo assim. Então, assim, se não fossem ruins para o Brasil, seria uma piada ambulante essa politicagem, incompetentes até para fazer intriga. E moral da história, quem paga a conta é você que compra as brusinhas na internet. Ele é pelo menos o Zé Guimarães é pelo menos, na melhor das hipóteses, é o financiador da invenção da cueca cofre. É assim, é líder do governo. Agora, o que você espera de pessoas que fazem o seguinte? Eu estava vendo o português deles, a turma que quer criar um outro idioma, né? Todes, menines, então, olha como eles escrevem, né? Esse choquei, a taxação são. A Janja, o que ela diz mostra que ela está preparadíssima para trocar ideias com o Lula. Também é uma besta quadrada em todas os campos do pensamento humano. E que mais que tem? Eu vejo coisas que esses caras fazem. Sim, o Felipe Neto, né? Estão mentindo para vocês e para... É uma tremenda autocrítica, né? Tremenda autocrítica. Análise do próprio tweet. O cara basicamente fez uma checagem de si próprio, né? Que é uma proeza quase... merece até um caso psiquiátrico, né? Te manipular. Você vê que o governo federal não pretendia taxar.
Esse é o nível dos influenciadores do Brasil. Em cima do próprio tweet. Em cima do próprio tweet, tentando explicar o inexplicável. Isso, explicar que passou vergonha junto com o governo, né? Dizendo que, na verdade, esse tweet foi pegado sem contexto, que ele nunca disse isso, ou seja, negando si próprio, né? O cara que Mas faz tem um vídeo desse rapaz. Não, colisões entre sujeito e verbo devia ser proibido aí de escrever a partir da terceira palavra. Mas é que você não sabe, Augusto. Vou desvendar no Augusto. O Felipe Neto, ele imita foca na internet. Esse é o Felipe Neto. É isso. É o famoso imitador de focas no canal dele. Então, que ele escreva bem, Augusto. Você acha que ele quer muito... imitador de focas? Tá exigindo demais. Calcula os analfabetos brasileiros em 15 milhões. Né? Essa turma aí não está contabilizada. Se contabilizar, você tem um presidente analfabeto, você imagina... Ainda os caras erram até o voto, aí, senão o Lula teria muito mais. Ô, Ana, você mencionou um vídeo, é isso, do Felipe Neto? Tem um vídeo desse rapaz, né, que está auto-checando aí. Tem um vídeo dele falando que isso era notícia, era fake news da extrema-direita. Tem um vídeo que está circulando já, e o vídeo o quê? Foi inteligência artificial? É isso, ele dizendo, não caiam nessa, essa coisa dessa taxação é fake news, é mentira da extrema-direita. A cartilha toda ali, né? O fato é que esse governo, desgoverno, como queiram, os influencers ou as páginas, né, de assessoria de imprensa que apoiam este desgoverno, eles precisam combinar com a realidade. Porque não adianta eles plantarem as coisas como até projeto de campanha, né? Como o Lula disse, né? A picanha, a cervejinha, eu vou resolver o problema da Ucrânia com a Rússia. Não adianta se a realidade vem com tudo. Vem, como nós falamos lá em Minas, né? Como fogo, morro acima e água, morro abaixo. A questão, de novo, eu vou ser repetitiva nisso, porque para mim é o ponto principal do nosso presente e futuro no Brasil. Se não fossem as redes sociais desmentindo essa gente em tempo real, eles falam e são desmentidos imediatamente. Quando a Janja colocou essa barbaridade, né? Aula de economia na 5ª série, da 4ª série. Não, a taxação é só para empresas. Na mesma hora ela foi desmentida. Na mesma hora. Mas mesmo assim, se eles continuam tentando perpetuar, né, essa falácia, essa narrativa ou qualquer uma delas, a realidade vem com tudo. Não tem jeito. É por isso que, para mim, a minha leitura é que o projeto número 1 dessa gente é calar as redes sociais, calar as plataformas digitais, porque é exatamente ali que todas as mentiras dessa gente são descobertas, são trazidas à superfície e são expostas de uma maneira que eles não gostam. Pois é, Silvio, o Carlos tocou num ponto, né? Uma medida impopular, taxação aí de produtos importados, valor aí de $50. O governo não queria esse ônus, empurrou para o Congresso, mas ele está interessado em arrecadar. No dinheirinho, ele está de olho, ele só não queria ter o ônus, né, de bancar aí com essa decisão. A Câmara já aprovou, agora, enfim, falta o Senado se debruçar aí sobre o tema. É grande, a chance de passar é muito grande, Paula, e é claro que o governo vai ter de arcar com esse ônus. Mas, Paulo, eu queria fazer um comentário sobre o vídeo anterior, eu não sei se a gente vai ter condições de passar mais uma vez, do Arthur Lira e do Zé Guimarães, que é líder, é deputado do PT do Ceará, mas é líder do governo. Ele é uma espécie de articulador político informal do governo. Eu não sei se a gente vai ter condições de passar de novo, porque ele diz o seguinte, o Partido Novo não tem como pedir aqui uma verificação nominal, não tem como, não sei, a gente tem como passar, senão eu falo... A gente reprisa, vamos lá. Tem acordo, presidente, por que não vota simbólico?
Acordo, presidente. O novo não tem votos para pedir nominal, presidente. Só O novo não tem número para pedir nominal. Deputado Zé Guimarães, o que o senhor está dizendo? Presidente, não nós se diz no microfone. concordamos. Eu quero saber o seguinte. De fato, você tem uma questão regimental aqui, tá? E ali você tem um ponto, porque é necessário um número mínimo, e a bancada do Partido Novo é muito pequena, só tem 3 parlamentares hoje. Já foi muito maior, no mandato passado já teve 11, hoje tem só 3. E, se eu não me engano, é o artigo 185 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, você precisa ter um número mínimo para exigir isso que eles estavam tentando. Mas qual é o ponto aqui que a gente vai chegar? Também o governo, e eu vou ser repetitivo, o governo não tem número. Não tem número. O governo não tem, por exemplo, 171 votos, que é o número mínimo para você exigir uma CPI, por exemplo. O governo não tem. O governo não consegue colocar 257 parlamentares no plenário. E ali, depois dessa... Teve uma risada ali, o que a gente, conversando com os nossos repórteres que estão em Brasília e com parlamentares que conversam com a gente, o Arthur Lira desceu da tribuna, conversou com o Zé Guimarães, tinham outros líderes ali, e a frase do Arthur Lira foi: eu fui eleito com 464 votos. Aliás, ele é o principal nome, né? O maior presidente da Câmara dos Deputados em número de votos. O Ibsen Pinheiro, em 1991, e o João Paulo Cunha, em 2003, foram eleitos com 30 votos a menos, 434. Ou seja, ele falou: eu tenho 464 votos, vocês não têm sequer 171, que dirá 257. E nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes se despediu do Tribunal Superior Eleitoral. Na sua última sessão como presidente da Corte, o ministro disse que o Poder Judiciário não se acovarda diante de populistas e extremistas. Aqui no Brasil, nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista que pretende solapar as bases da democracia. Do Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas e da própria democracia, o eleitorado acreditou na justiça eleitoral. O eleitorado acreditou que as instituições brasileiras são fortes, que o Poder Judiciário brasileiro não se acovarda mediante agressões, não se acovarda mediante populistas, extremistas que se escondem atrás do anonimato das redes sociais. Bom, antes de deixar a cadeira no TSE, Alexandre de Moraes defendeu mais uma vez a regulamentação das redes sociais. E votar com consciência e liberdade exige cada vez mais o combate à instrumentalização das redes sociais. Não é possível admitirmos que haja a continuidade do número massivo, a desinformação, as notícias fraudulentas, as deepfakes, as notícias fraudulentas agora anabolizadas pela inteligência artificial. Não é mais possível que toda a sociedade e todos os poderes constituídos aceitem essa continuidade sem uma regulamentação. Bom, a gente selecionou mais um trecho aqui, Augusto, mas temos faremos uma pausa aqui nesse momento. A gente precisa abrir um quadro, um espaço aí só para correção de cretinices ditas pelos... cretinices idiomáticas, ditas por essa turma aí. O nosso Binha e sua equipe, caridosamente, né, eles corrigiram o Alexandre de Moraes. Ele fala, o que ele está falando é o seguinte: o povo não se acovarda mediante. Quem diz acovarda mediante não é que não tem notório saber jurídico, não tem saber nenhum, não sabe português, é diante. Então o Binha fez certo, porque nossos espectadores não merecem topar com a cretinice dessa, com a besteira dita por um ministro que publica livros. E repete, não se acovarda mediante, não se acovarda. Depois a gente comenta
as bobagens que ele disse, vistas por outro prisma. Agora, é muito erro de português. Nós estamos aqui sofrendo, é ou não é? Esse programa vai precisar de um revisor para eles, para a turma que fala. Eles não conseguem mais aprender e querem criar outros idiomas, né? Primeiro, vale a pena. A gente vai exibir aqui. Sim, mas deixa o diante. Claro, não, a gente vai preservar. Em homenagem aos nossos amigos que acompanham o programa. Aqui no Brasil, nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista que pretende solapar as bases da democracia. Do Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas e da própria democracia, o eleitorado acreditou na justiça eleitoral. O eleitorado acreditou que as instituições brasileiras são fortes, que o Poder Judiciário brasileiro não se acovarda mediante agressões, não se acovarda mediante populistas, extremistas que se escondem atrás do anonimato das redes sociais. Bom, feita a correção com louvor aqui. Na prova do Enem. 0 com louvor. A gente vai falar agora da ministra Carmen Lúcia, que é a substituta aí de Alexandre de Moraes na presidência do tribunal. Ela disse, então, no seu discurso que o ministro desempenhou um papel fundamental para a manutenção da democracia. Foi muito, talvez, mencionado e repetido em 2022, especialmente, num momento gravíssimo da história brasileira, naquelas eleições, que Vossa Excelência era, estou citando entre aspas, mas poderia ser dito por qualquer um de nós, a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Mas, para nossa sorte, Vossa Excelência é um juiz e haver leis é imprescindível. Haver juízes que garantam a lei é inadiável, é urgente em qualquer situação. As leis são necessárias, mas elas não são suficientes se não forem postas em práticas e garantidas por um Poder Judiciário independente, uma imprensa fortalecida e livre e uma cidadania participante e responsável. E isso se garantiu exatamente pela atuação de Vossa Excelência. Bom, agora o ponto alto da cerimônia foi a reprodução de um vídeo produzido pelo TSE para homenagear Alexandre de Moraes. Tenho, antes, os meus cumprimentos são seguidos de um vídeo que eu gostaria que todos assistissem. Foi preparado pela comunicação. Vamos ver agora o trabalho por eles realizado. Hoje, no dia 16 de agosto de 2022, tomo posse no honroso cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A intervenção da Justiça Eleitoral será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas. A liberdade no exercício do direito do voto exige a ampla liberdade de discussão e informação, no sentido de proporcionar ao eleitor uma escolha livre e consciente. Quem novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o eleitor e a eleitora que vieram votar. E vieram votar porque confiam no sistema eleitoral brasileiro, confiam nas urnas eletrônicas e confiam na justiça eleitoral. Bom, quero dizer que esse vídeo tem cerca de 3 minutos, a gente exibiu um trecho, ele está disponível nas redes sociais. Hein, Ana? E nós pagamos aí a conta dessa peça publicitária que contou com trilha sonora de herói, aí vários trechos emocionantes, né? As pessoas levantando para aplaudir o ministro Alexandre de Moraes, aí para contar a trajetória aí de 2 anos do ministro à frente do TSE. Augusto, a gente comentou aqui antes do programa começar que nunca viu isso, né? Na passagem de bastão aí de um ministro para o outro, esse tipo de homenagem. É um documentário ficção, né, Ana?
É isso que eu ia falar, Augusto. Parece uma ficção, né? Porque, ou então, uma comédia para o povo brasileiro, porque nada daquilo ali reflete a presidência do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Faltou ali, né, nesse vídeo aí, o vídeo do gesto dele, né? Da degola, mas tudo bem, esse gesto, o brasileiro tem uma boa memória e lembra muito bem dele. Agora, a sanha censora é gritante, né? A sanha de calar as pessoas é impressionante, ela não consegue ficar dentro dos ministros, né? E aí vou discordar da ministra Carmen Lúcia, que disse o juiz não é juiz. Alexandre de Moraes não é juiz, nunca foi e nunca vai ser. É o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas juiz não foi. Não foi e até agora, pelo menos, não é. Anotei aqui, né, algumas coisas. Notícias fraudulentas, populismo, aquela coisa toda. O eleitorado acreditou na justiça eleitoral. Qual a fonte para o ministro afirmar isso? Ele fez alguma pesquisa? Ele registrou a pesquisa? O eleitorado acreditou na justiça eleitoral. Bom, vamos, né? De repente ele fez uma pesquisa e ele tem os números. Agora, ele falar o tempo todo ali de combate às notícias fraudulentas, à desinformação, eu vou seguir a linha que o Augusto sempre segue. O Alexandre de Moraes do passado vai falar com este Alexandre de Moraes, que se despediu hoje da presidência do TSE, exatamente na ADI 4451, onde o 5º item da decisão do relator da ADI, ministro Alexandre de Moraes, julgado em 21 de junho de 2018, ele escreve: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda desta garantia constitucional. Fecho aspas para a opinião do ministro Alexandre de Moraes, aquele de 2018. Não esse agora que gosta mesmo é de uma censura. Augusto. Muito bem lembrado pela Ana. Esses exemplos pululam a cada edição. Ele reescreve, agora ele está reescrevendo o próprio livro aí, porque ele tem de adequá-lo ao que ele faz. Ele tenta e não consegue. Bem lembrado também, juiz tem um no Supremo. Só é juiz quem foi aprovado em concurso de ingresso da magistratura. É o caso do Luiz Fux, que esqueceu tudo o que tinha aprendido como juiz. Portanto, não há juízes, há ministros indicados por um presidente que é em pagamento por algum favor prestado. É isso o que é o nosso judiciário. A Carmen Lúcia, eu já escrevi um artigo dizendo o que aconteceu com Carmen Lúcia, né? O título daquele filme, o que aconteceu com Baby Jane. Né? É muito doido. Ela muda conforme o mentor. Antes era o pai, parecia um homem equilibrado, pelas decisões que ela tomava. Depois foi o Celso de Mello. Ela começou a agir estranhamente. E agora ela tem como tutor a Jada, desde que o Pavão de Tatuí se aposentou, ela está aos cuidados do Gilmar Mendes. Isso explica tudo. Tá? Ela nem precisa votar. Devia rodar direto, aí o decano é o último que vota, então pronto, já vota por ela.
Não é possível entender a cabeça de alguém que dizia que cala a boca já morreu e age como agiu, como vem agindo, na chefia da Justiça, na Justiça Eleitoral, que agora ela passa a chefiar. Vamos ver se ela respeita a decisão do Congresso. Vamos ver como é que ela passa a ser presidente também nesse erro de revisão, aí, o CIED. Ela tem que fechar essa excrescência. Agora, fazer uma homenagem dessas, isso aí é uma ficção de quinta categoria. O homem que fez isso, fez aquilo. O que ele fez o transformou num caso de polícia, não num herói nacional que está combatendo o populismo digital extremista. Como ele diz agora, quem está atrás disso não é melhor da cabeça do que você combater um moinho de vento, né? Como o Dom Quixote, que é pelo menos um grande personagem da ficção. Nós temos esse Quixote enlouquecido aí, de verdade, né? Agente da realidade brasileira. Não, pois é, Augusto, das frases que a gente ouviu falar, parece um festival de horrores, fora linguísticos, mas também jurídicos, né, e lógicos. Inclusive, você falou, se você se perguntou se a Carmen Lúcia vai respeitar o que o Congresso decidiu, ou melhor, decidiu não decidir, né, sobre a questão das fake news, porque não são crime, mas a Carmen Lúcia, não sei se você pegou essa frase, impressionante, ela disse, abre aspas, as leis são necessárias, mas não são suficientes, fecha aspas. Não, as leis são suficientes, ministra, e vocês devem respeitar as leis. Não podem mandar prender pessoas, ou censurar veículos de informação, ou derrubar perfis da internet de deputados federais eleitos na base de um artigo do regimento interno do STF. Mas em que país? No regimento interno de uma Corte Suprema que devia decidir, no máximo, a posição das floreiras no Supremo, ou as cores das paredes, decide se uma pessoa vai presa ou vai solta, ou dá poder para um juiz criar um inquérito infinito, onde ele vai acumulando gente para dentro, decidindo que o Supremo é, ao mesmo tempo, acusação, defesa, vai julgar, é vítima, e tudo em casa. E as leis são necessárias, mas não são suficientes. É necessário mais bom senso do STF, porque, evidentemente, isso daí está em falta. Nessa geografia que a gente viu agora, desse vídeo de terceira categoria, parece um desses vídeos da época soviética, onde os próprios líderes se auto-celebram, né? Inclusive de péssima qualidade, a feitura paga, por sinal, pelos contribuintes brasileiros que pagam salários namabescos para os funcionários da comunicação, né, do STE. Mas eu só queria comentar um último ponto sobre as falas do ministro Alexandre de Moraes, que disse que o TSE e o mandato dele, porque também estava se autocelebrando, foram fundamentais para lutar contra o populismo extremista das redes sociais. O que é populismo extremista? É denunciar a lua de mel infinita do Lula com a primeira-dama nessas viagens de luxo, enquanto os brasileiros aqui estão enfrentando a crise econômica? Ou é denunciar que os impostos estão aumentando no Brasil? Ou também é denunciar que as contas públicas estão em frangalhos? Isso é populismo extremista? Ou denunciar que a política externa brasileira com o governo do PT é absolutamente ignóbil e que o Brasil está se alinhando com estados canalha? E vocês censuraram isso durante as eleições, quando proibiram dizer que o PT iria alinhar o Brasil com a Venezuela, com Cuba, com a Nicarágua, e 3 meses depois o ditador venezuelano Nicolás Maduro veio ao Brasil. Vocês censuraram um senador, Amara Gabrilli, vocês censuraram até um ex-ministro do STF, o Marco Aurélio, e isso é lutar contra o populismo? Francamente, assim, é um festival de absurdos que a gente viu nesta celebração do ministro Alexandre de Moraes, que demonstra como o nosso TSE está provavelmente no mais baixo nível de sua história e dificilmente vai recuperar a sua imagem após episódios como esses. Bom, em novas pesquisas divulgadas nos últimos dias,
mostram o aumento do desgaste da imagem do governo Lula. Numa delas, a maioria da população brasileira diz acreditar que o país está na direção errada. Segundo a pesquisa do Instituto Ipsos, 57% dos brasileiros têm essa opinião sobre o caminho do Brasil. Já uma outra pesquisa que compara as gestões de Lula e de Bolsonaro também apresentou um dado preocupante para o governo. Pesquisa do Instituto Poder Data, ligado ao site Poder 360, mostrou que a taxa de eleitores que dizem preferir o governo do presidente Lula ao do ex-presidente Jair Bolsonaro despencou 13 pontos percentuais desde janeiro de 2024 e atingiu o menor patamar desde o início do mandato do petista. Ana, quero ouvi-la. Trouxemos aí alguns números dessas pesquisas que foram divulgadas aí recentemente. Comentamos no bloco anterior da falta de popularidade de apoio no Congresso e agora a gente mostra a queda de popularidade do governo Lula em duas pesquisas que nós trouxemos aqui. Paula, isso acontece em qualquer lugar, né? Está acontecendo aqui nos Estados Unidos agora. As vésperas das eleições para presidente em novembro, o discurso dessa gente não bate com as políticas que são implementadas na sociedade, porque as políticas implementadas na sociedade é de um Estado maior, mais impostos. Hoje falamos sobre isso, mais impostos, menos liberdade, um Estado tomando conta até da educação dos seus filhos. Então tem uma hora, Paula, que a sociedade fala, peraí, primeiro, você não disse isso na sua campanha, no caso do Lula, né, ele não disse praticamente nada. A verdade é essa, e ainda teve gente como Armínio Fraga, por exemplo, e todos aqueles signatários da tal Cartinha pela Democracia, dizendo não, vamos dar uma chance ao Lula pela democracia, já sabendo de todo o passado do PT, do Mensalão, do Petrolão, né, do Covidão. Agora vai aparecer aí também, né, o Arrozão. O Rio Grande do Sul provavelmente vai ser usado mais uma vez, né, mais uma tragédia provavelmente vai ser usada nesses esquemas com empreiteiras, enfim. E a realidade uma hora chega, né, Paula? E eu repito, desde o começo do programa eu estou colocando a mesma premissa nos meus comentários, porque ontem eu estava pensando sobre isso, até pensando em escrever o meu artigo dessa semana, sobre a liberdade da gente. Essa pesquisa hoje mostra que o Brasil está na direção errada, porque hoje o brasileiro sabe dizer por que está na direção errada, porque ele tem na palma da mão dados, nomes, sessões. Ele no ônibus, no metrô, no carro, em qualquer lugar, ele acessa uma sessão do Supremo Tribunal Federal, ele acessa uma sessão do Congresso, da CCJ, enfim, ele sabe o nome, ele acessa documentos, o PDF da reforma A, da reforma B, e não tem como enganar o povo desse jeito. Acabou o monopólio da informação que antes era de uma grande emissora no Brasil. Hoje não existe mais isso. É por isso que a nossa proteção à liberdade de expressão, ela tem que estar no topo da nossa lista, porque, veja, todas as notícias que falamos, que comentamos hoje aqui, o povo está ciente de todas elas, nos seus mínimos detalhes, exatamente por causa das redes sociais, dos canais independentes, do jornalismo independente como o nosso aqui no YouTube e na Revista Oeste. É por isso que nós precisamos continuar sempre de olho, porque sem liberdade de expressão, com mordaça na boca de todo mundo, eles conseguem até enganar a sociedade com números nessas pesquisas, mas não com o que temos, ainda temos hoje no Brasil, respirando por aparelhos, mas ainda temos. Só para finalizar, Paula, um pequeno contexto aqui dos Estados Unidos, né? Ontem o grande ator americano, Robert De Niro,
ele num rompante para defender Joe Biden, porque as políticas de Joe Biden, assim como do Lula, são políticas que estão acabando com a economia, com a liberdade de expressão, está trazendo mais doutrinação nas escolas, demonização das forças policiais, absolutamente tudo que a gente vê no Brasil. E ontem, num rompante de nós da elite de Hollywood, nós sabemos o que é o melhor para você, pegou o microfone lá em Nova York e disse que se Donald Trump for eleito, ele vai ser um ditador e nunca mais vai sair do cargo, que ele vai destruir Nova York, que ele vai destruir os Estados Unidos, que ele vai destruir o mundo. Isso com cara séria. Agora, imaginem se nós não tivéssemos o advento da internet e da liberdade de questionar. Peraí, eu acho que não é bem isso não, até porque Donald Trump já esteve na Casa Branca e saiu quando perdeu a eleição. Então, Paula, essa gente precisa combinar com os russos, no caso, os brasileiros e os americanos. A realidade é muito diferente dos discursos deles. O Silvio, a gente trouxe aí alguns números de pesquisas que mostram aí o desgaste da imagem do governo Lula, mas antes da sua análise, eu queria trazer um vídeo aqui que repercutiu nas redes sociais nos últimos dias, um vídeo aí do presidente, de uma fala, de uma declaração de Lula do início desse mês de maio. Nós queremos nos transformar num país altamente desenvolvido, nós queremos estar entre as 6 maiores economias do mundo, nós temos estabilidade jurídica, nós temos estabilidade fiscal, nós temos estabilidade econômica, nós temos estabilidade social e a gente tem uma coisa sagrada que é previsibilidade. Aqui a gente não faz nada nas caladas da noite. Aqui todo mundo sabe o que a gente vai fazer. Só um esclarecimento, ele falava do Brasil aí, então, né? Estabilidade econômica, fiscal, social, segurança jurídica, previsibilidade, não se faz nada na calada da noite. Esse é o Brasil de Lula. Silvio. Isso aqui é uma grande mentira. E as pessoas sabem que é uma grande mentira. O que acontece é que a popularidade do Lula, que não existe nas ruas, porque ele não consegue sair na rua, ele não consegue ir a um aeroporto, ele não consegue fazer um comício sem plateia controlada, ele não consegue fazer nada nas redes sociais. Eu gosto de lembrar que ele tentou fazer uma live para imitar o ex-presidente Jair Bolsonaro e até o jornalista que fazia a live com ele, Marcos Uchoa, deu no pé, não quis ficar. Então ele não consegue também ter mais popularidade nas pesquisas, ou seja, o que restou deste governo? E aí ele vai dizer em previsibilidade econômica, tá aí do seu lado, Paula, o Carlo Cauti, que vai mostrar para você que não há nenhum horizonte céu de brigadeiro pela frente. Pelo contrário, o Brasil hoje é um país de insegurança jurídica, um Brasil que tem um governo perdulário, um governo que gasta mais dinheiro do que tem e que vai continuar taxando as pessoas até não poder mais. É um governo que, nós começamos o programa mostrando, não tem votos no Congresso Nacional. Se não pagar com emendas, com cargos ou com mensalão, que é a forma como eles gostam de negociar com o Congresso, comprar votos, não vai aprovar agenda nenhuma. A agenda partidária, a agenda da esquerda ideológica está perdida, porque não vai passar nem com dinheiro, porque a maioria do Congresso Nacional, pelo menos na Câmara, que é a casa onde os projetos entram, né, é iniciadora, como eles dizem no jargão do Congresso Nacional, não vai entrar, não vai passar, é uma casa conservadora. Então é um governo que não tem nada. Esse governo Janja Lula não tem nenhum ministro que conseguiu ter uma única ideia em 500 dias. Nós estamos terminando maio, 1 ano e meio de governo, e ninguém conseguiu ter nenhuma ideia, nenhum ministro. Nós temos a pior crise de dengue, a maior epidemia de dengue da história do Brasil. O Ministério da Saúde é um horror. A segurança pública tem como grande marca a primeira fuga de um presídio que era considerado de segurança máxima. O que este governo tem para mostrar? Qual vai ser o resultado disso? O resultado será
que Lula é o pior cabo eleitoral para as eleições de outubro. E nós teremos prefeitos conservadores, uma base de vereadores conservadores, liberais, a direita vai crescer e 2026 está logo ali. E aí, Carlos Cauti, dá para fazer um programa inteiro para discutir, né? Estabilidade econômica, estabilidade fiscal, social, previsibilidade. Primeiramente, agora, a partir de hoje, lanço o apelo para o Augusto. Toda vez que a gente tem no mesmo programa o TSE delirando e o Lula indo atrás, tem que ter adicional insalubridade para os comentaristas, porque começa a ser difícil aguentar essa série infinita de loucuras, né? Não, o Lula, evidentemente, está delirando, porque isso aqui só pode ser definido como delírio. Está descrevendo o Brasil que não existe. O Brasil do Lula é o Brasil que tem uma das maiores cargas tributárias, que eles estão aumentando até por decreto, que não existe nenhum país civilizado do mundo. Tem o pior resultado das contas do governo, desde a época da pandemia. Só que não temos uma pandemia, temos só Lula e Janja no Palácio, no Planalto. Temos um governo que não consegue implementar nenhuma medida, que inventa programas populistas, inclusive de populismo aéreo, como o Voa Brasil, que eles mesmos perceberam que é impossível de fazer e estão passando vergonha, porque já postergaram uma dúzia de vezes. E esse é o governo que não tem segurança jurídica, que tem imprevisibilidade e que não faz nada na cada noite. Quando eles chegaram no poder, em 3 meses, tentaram, na calada da noite, derrubar até o marco do saneamento. Eles criaram a bancada do estrume no Congresso Nacional, que votou contra o marco do saneamento. Inclusive, temos uma pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, a Tabata Amaral, que votou para acabar com o marco do saneamento no meio da calada da noite. E esse é o governo que tem previsibilidade. Eles falaram para o STF que precisavam de dinheiro. O STF resumou uma decisão de mais de uma década atrás, de 15 anos atrás, e agora as empresas devem pagar impostos retroativos desde 2007. E essa é a certeza do direito. O Lula está evidentemente delirando e o Brasil do Lula, como a maioria da população já bem entendeu, está indo direto para o buraco. Deixa eu jogar para o Augusto para fechar. Rapidamente. Há 2 explicações para esse tipo de fala. Ou o Lula acredita no que está dizendo e, portanto, virou um caso clínico que precisa ser urgentemente internado no hospício mais próximo, ou ele não acredita, sabe que está mentindo e, portanto, é um mentiroso patológico. Não há uma terceira opção. Nas 2 hipóteses, ele não está preparado mais para governar sequer a cadeia onde ficou só por 500 dias. Aí. Em São Paulo, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, assinou o contrato de concessão do trem Intercidades. O serviço expresso vai ligar a capital paulista a Campinas. O consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos, formado pela empresa chinesa CRRC e pela brasileira Comporte, venceu em fevereiro deste ano o leilão para construir e operar por 30 anos o trem que vai percorrer um trajeto de 101 quilômetros. A cerimônia em Campinas também marcou o lançamento do programa São Paulo nos Trilhos, que reúne todos os projetos do governo paulista envolvendo o sistema metroferroviário e prevê mais de 1.000 quilômetros de novos trilhos no estado. E aí, Silvio Navarro, governador aí, Tarcísio de Freitas, anunciando, boas notícias aqui para o estado de São Paulo, acelerando agora com essa possibilidade do trem Intercidades, que vai ligar aí São Paulo a Campinas, 2 polos muito importantes aí do estado. O governador tem feito uma agenda liberal, ele foi eleito com essa agenda, com essa proposta, por isso ganhou a eleição e agora segue tentando implementá-la. Tem respaldo da Assembleia Legislativa, o que é bom, fez todos os mecanismos de licitação de forma muito transparente. O que a gente espera, Paula, é a continuidade, porque sabemos que governos terminam e, infelizmente, a história do PSDB, por exemplo, nesse caso estamos falando de trem, mas a história do PSDB em relação a metrô aqui em São Paulo, quem conhece sabe que ela foi interrompida e pautada por
corrupção. Infelizmente, pautada por corrupção, inclusive a própria Operação Lava Jato, aqui, os procuradores que investigaram o caso aqui no estado de São Paulo identificaram isso. Então a gente espera que esse processo continue nas próximas gestões. Não sabemos se o governador Tarcísio será reeleito ou se partirá para outro, para um voo talvez até maior na sua carreira política, não sabemos. Mas que siga um destino diferente das gestões anteriores. São Paulo precisa andar e Campinas é hoje a segunda maior cidade do estado, não só do ponto de vista de PIB, como também do ponto de vista eleitoral, já superou Guarulhos. Augusto. Tomara que ele opte pela reeleição já assegurada pelo que fez e porque o paulista já descobriu que ele fará o que promete. Como é bom poder dar notícia mais animadora, né? Nós gostaríamos muito de poder dizer isso, poder dizer alguma coisa favorável ao governo federal nesse campo. O Lula não realizou nada nesse período em que o Lula não fez nada. O Tarcísio, qual é o período? Estamos com 1 ano e meio. Ele já realizou, já tomou medidas admiráveis, já realizou coisas. Você tem o visível e o que não é. Você, nas imediações do aeroporto, você tem um canteiro de obras aí que mostra que ele vai fazer rapidamente o que o PSDB não conseguiu em décadas. É a ligação entre o metrô e o aeroporto de Guarulhos. Ele está recuperando a rede ferroviária. Rodoviária ele está aumentando. Ele faz essas obras, ele faz obras que não são visíveis. Ele está cuidando de saneamento. Ele conseguiu passar para a iniciativa privada essas estatais que não funcionam. O Tarcísio, ele pretende, né? Eu também não me meto a adivinhar o que acontecerá, como bem ressalvou o Silvio. Mas o Tarcísio, eu torço para que ele fique mais 4 anos, até para mostrar o tipo de jornalismo que se faz contra ele. Eu vi hoje no Estadão uma matéria que cobra do Tarcísio a conclusão até 2017, que é a data que ele fixou realisticamente, agora, de uma linha de metrô, a linha 6, que foi prometida, a inauguração foi prometida, se eu não me engano, por uns 12 anos. 12 anos deveria estar em funcionamento. Foi paralisada aí durante um dos avanços da Lava Jato, que descobriu bandalheiras que não acabava mais e as empreiteiras, a Odebrecht estava entre elas. Pararam alegando que não tinha condições, etc. Mais um crime da Odebrecht transformado em consequência da indiferença por prazos prometidos pelos governadores. É o Tarcísio. A notícia certa seria: Tarcísio vai inaugurar o que vai inaugurar daqui a 4 anos o que o PSDB não conseguiu em 18. Não. Eles apresentam o título de tal maneira que parece que é o Tarcísio culpado por isso. Pois ele está construindo o que o PSDB deixou para o fim na linha, que é a linha mais importante, o trecho mais importante do Rodoanel, e está fazendo obras e reduzindo o tamanho do Estado. Vejam como o Tarcísio é tratado pela imprensa. Inclusive pela imprensa, ou sobretudo pela imprensa que vive de verbas do governo. Emissoras de TV, como a Cultura. Vamos falar as coisas como as coisas são.
Eu não tenho nenhum problema. Passei pela cultura e vi como funciona aquilo e vi como funciona o conselho. É um conselho de oposição. Então o Tarcísio, sem virar notícia, aí, que nunca falta para o Lula, né, notícia favorável, ele é favorito disparado em qualquer consulta, ele aparece como favorito e já tem garantida a reeleição. Os jornais acham que reeleito será o Lula, terão de noticiar a reeleição do Tarcísio, se ele quiser um segundo mandato. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi considerado culpado no julgamento sobre a acusação de ter escondido contabilmente o pagamento de $130 mil à atriz pornô Stormy Daniels na reta final das eleições de 2016. A sentença foi anunciada agora há pouco em Nova York. Rodrigo Constantino, conta pra gente como é que tá a repercussão aí dessa decisão que saiu agora há pouco e claro, qual é o impacto aí dessa condenação de Donald Trump nas eleições de novembro. Enorme repercussão, estava tentando ler algumas aqui já, né? A conclusão do lado, obviamente, conservador, do lado dos republicanos, é de que os Estados Unidos estão perigosamente se tornando uma republiqueta das bananas, um país de terceiro mundo, né? Porque tudo nesse julgamento foi politizado. Acho que a nota do governador aqui da Flórida, Ron DeSantis, foi a mais, digamos assim, elegante e técnica, né? Ninguém no império da lei está acima da lei e tampouco deveria estar abaixo. Quando você instrumentaliza um procurador democrata, um júri em Nova York, o lugar mais democrata, para forçar a barra e condenar um presidente no meio de uma corrida que está liderando a corrida, porque o seu adversário é um presidente em estado avançado de senilidade e com um track record péssimo em termos econômicos, geopolíticos. Isso soa claramente como tapetão, como uma tentativa de forçar a sua derrota, a sua retirada da corrida, o que não vai acontecer. O próprio filho dele, Donald Trump Jr., já postou que a única chance agora de salvar a América é no dia 5 de novembro, né? Então esse vai ser o clima. É uma comoção muito grande de quem está vendo e não está gostando das marionetes, dos pupilos do George Soros e companhia, operando por meio do direito, né, para criar falsa acusação. O caso do hush money, de pagar a atriz pornô Stormy Daniels, tudo isso tem um lado mais técnico que eu não vou entrar aqui por falta de tempo, mas vale dizer o seguinte, ele foi condenado nas 34 acusações. Nenhuma delas consegue provar, de fato, além de reasonable doubt, como eles falam, né, para além de qualquer tipo de dúvida, em dúvida pro réu, né, que ele usou esse dinheiro para fins de manipulação eleitoral e contábil. É óbvio que ele pode ter mandado pagar uma atriz pornô que dizia que tinha mantido relações sexuais com ele para proteger a própria família. Você precisa provar que a intenção foi manipulação eleitoral. Se quer um crime que a própria Procuradoria conseguiu fazer um elo direto durante o julgamento. Então, tudo muito forçado, tudo muito politizado. E eu que estou aqui há uma década quase, Paula, eu posso atestar, né? Eu olho com muita preocupação porque isso parece coisa similar demais ao que eu vejo e do que eu fugi no meu país de origem. O Tribunal Superior Eleitoral recusou o convite para enviar representantes a fim de acompanhar as eleições na Venezuela. Sob o pretexto de que promoverá eleições livres, o país presidido pelo ditador Nicolás Maduro enviou um ofício ao Ministério das Relações Exteriores, convidando integrantes do TSE para acompanhar, junto da comitiva brasileira, as eleições marcadas para o próximo dia 28 de julho. É uma prática comum tribunais eleitorais receberem convites para acompanharem eleições em outros países. A Venezuela, no entanto, cancelou o convite à União Europeia para que observadores do bloco acompanhem o pleito. A decisão veio depois do anúncio de sanções econômicas impostas pelo grupo à Venezuela. Por meio de seu escritório em Caracas, a União Europeia comentou a decisão, dizendo lamentar profundamente o ato unilateral do Conselho Nacional Eleitoral. Silvio Navarro, o TSE, então, não vai acompanhar as eleições na Venezuela e a Venezuela, então, também cancelou o convite à União Europeia para
trabalhar como observador nas eleições, algo bastante comum que acontece em todos os países. Transparência zero, né? Programa Transparência Zero na Venezuela. O problema é colocar a palavra eleições nesse enunciado, nessa notícia, né, Paulo? Não tem eleição na Venezuela há décadas. Aliás, Nicolás Maduro está lá desde 2012, né? O Chávez morreu em 2013, não é isso? Então, foi nessa transição. Não há eleição desde o Hugo Chávez, inclusive com o Maduro, seu sucessor. Né? Os candidatos de oposição foram presos ou rejeitados. A candidatura deles foi rejeitada. Então, eu acho que não há o que acompanhar na Venezuela. Nós teremos, mais uma vez, a continuidade de uma ditadura. Aliás, uma ditadura que não faz só mal às pessoas. É uma ditadura sangrenta. Ela mata. As pessoas estão morrendo de fome na Venezuela. Não à toa o êxodo para países, inclusive para o Brasil, pela fronteira de Roraima. Agora, chama também a atenção isso ter sido cogitado, né? O Tribunal Superior Eleitoral cogitou ir à Venezuela acompanhar uma eleição, só se eles foram procurar algum espelho com o que aconteceu recentemente no Brasil, né? É um pouco pior, viu, Silvio? Esse convite é o tipo do convite que eu detestaria receber. É o atestado da confiança, ele atesta a confiança da Venezuela, do governo venezuelano, na justiça eleitoral brasileira. O Maduro, ele inaugurou uma nova forma de campanha, né? Ou de eleição. Aparece um candidato, ele proíbe. Essa é a democracia. Ele não quer saber de União Europeia. A democracia é coisa séria. Eles vêm aqui e vão achar que é uma piada que eu estou fazendo, no mínimo. Né? E daqui a pouco eu vou sofrer um boicote mundial por causa da eleição. Agora, o Brasil não. Os defensores da democracia brasileira, que é como se apresentam os integrantes do TSE, esses merecem a confiança do Maduro. Eles podem ir lá, assistem a eleição e acham que existe até democracia em excesso na Venezuela, como declarou o Marco Antônio Garcia, né? Que foi parceiro do Amorim na construção da política externa da canalice. Imagina se o olheiro do Brasil é o Celso Amorim. Está garantida aí a vitória com o apoio do Brasil. Fazer um complemento aqui, Augusto, eu vi que o Consta também quer comentar. Durante a eleição de 2022, nós, e aí posso falar pela gente que está aqui nesta bancada, nós fomos proibidos de afirmar que o presidente Lula da Silva, na época candidato Lula da Silva, era amigo de ditadores. Nós somos proibidos pela Justiça Eleitoral brasileira. E, com poucos meses de governo, Lula estendeu um tapete vermelho em Brasília para receber o ditador Nicolás Maduro. O Brasil não condenou na ONU Daniel Ortega da Nicarágua pela perseguição que faz a padres e a civis. Para citar 2 exemplos. Sem contar que Lula segue aliado ao eixo China-Rússia. Eu paro por aqui. O Consta, essa decisão do TSE de recusar o convite para acompanhar as eleições na Venezuela foi uma notícia que saiu aqui na CNN, nós estamos divulgando, mas aí algum palpite do porquê o TSE teria recusado esse convite? Porque não pega bem para a farsa do TSE no Brasil, né? Agora só falta convidar o Maduro para avalizar a democracia brasileira e atestar junto com Barroso que a nossa urna é a mais confiável do mundo e inviolável. Aliás, as semelhanças entre Brasil e Venezuela estão ficando incômodas, digamos assim. Ainda mais para quem foi acusado de paranoico por alertar que poderia estar indo nessa direção o Brasil nas mãos do PT. É tão parecido que eu não sei se o Rubinha vai ter disponível, eu estou pedindo de última hora, mas está circulando nas redes sociais um vídeo de um teatro, o Chinfrim, né, em que o Maduro abraça o povo. E é muito parecido com o Lula, lá no Rio Grande do Sul, né, com o seu fotógrafo preparando e dirigindo
toda a cena, né? Então o Maduro espera o momento certo, aí as figurantes vêm, abraçam, ele é muito querido, né? E eu também li em algum lugar que a turma da esquerda no Brasil, o PT, estava preocupado se o Maduro ia mesmo vencer essa eleição. Mas o Silvio já matou a pau no primeiro comentário. Só de chamar de eleição, isso já é uma piada, né? O Maduro vai perder a eleição para quem? Para ele mesmo? Então é um negócio ridículo, mas é para criar a narrativa de que existe, né, a tal democracia relativa na Venezuela, enquanto todo mundo sabe que há pelo menos 2 décadas é uma ditadura opressora socialista que o Barroso chama de direita, né? Porque tem o conluio dos militares. Olha, até isso está ficando parecido no Brasil. Os militares estão aí distribuindo honrarias para Paulo Pimenta e companhia, né? Os militares estão merecendo mesmo a alcunha de melancias. Agora, essa pergunta da Paula é interessante. Por que eles se negaram à Venezuela? Porque eles têm critério. Porque eles têm critério. A Marisa Letícia, por exemplo, não viajava para a África. Então, a segunda-dama, Rosimério Noronha, era dessas que ela embarcava. Eles só vão para o circuito, a Elizabeth Arden. É Paris, é Londres. Você acha que eles vão para Caracas? Não tem restaurante. Não tem restaurante. Essa turma aí, quando come... quando tem o almoço de rotina, em dias comuns, eles comem lagosta. Aí eles vão para Venezuela. Venezuela não tem lagosta nem na praia, no mar. Vocês estão revirando lixo, né? Não é? É isso. Venezuela não. Fizeram bonecos e entregaram no Natal, na virada de 2022 para 2023, para as crianças que estavam passando fome. Não tem comida, mas ele entregou um boneco dele. Dá para achar o Super Bigote, é só procurar no Google, quem estiver nos assistindo. É um horror, um horror. Imagina se a moda pega, vai ter boneco da Janja. Né? A gente procura aqui para mostrar, Fabi. Não, eu tenho uma pequena observação. Lembra que foi divulgado que a cédula ia conter 13 vezes o nome do Maduro, né? Só tinha o nome dele? Vai ver que é por isso que o TSE resolveu não ir, né? Falou 13, confiança. Temos aqui algumas avaliações, então, do porquê o TSE se recusou. Até então não tem a justificativa oficial, é só essa informação que nós trouxemos aí. E tá aí, então, o boneco, como é que chama, Silvio? É, o Super Bigode, traduzindo ali, e a primeira dama. É das Parece a Janja. Então, esse que já falei. É a Silita, isso que é o perigo. O perigo é se a moda pega e Brasília resolve imitar, né? Não dê ideia, por favor. Silvio, Consta, quer comentar, já que a gente trouxe o vídeo aí do Maduro, dessa encenação, esse vídeo que tem circulado aí nas redes sociais? As imagens falam por si só, é a coisa mais patética do mundo, né? Forçada, a barra ao extremo ali, né? Um teatro, né? Mas é isso, e parabenizar a nossa produção aí, que é rápida no gatilho. Bom, e tem mais um vídeo falando rápido no gatilho, que a produção preparou mais um vídeo aqui do Maduro, do encontro do Maduro com Paulo Pimenta. Paulo Pimenta! Senhor presidente, trago um abraço a vocês de Luiz Inácio Lula da Silva. Trago também um abraço da presidenta legítima do Brasil, Dilma Rousseff. Senhor presidente, somos muito gratos ao apoio da Venezuela e de todos aqueles que têm se manifestado na América e no mundo para denunciar o golpe e para apoiar a democracia no Brasil neste momento. Nós estamos vivendo, senhor presidente, um golpe que tem muita semelhança com a guerra econômica que a burguesia tenta fazer na Venezuela. Quero concluir, senhor presidente, dizendo que me sinto profundamente honrado e orgulhoso de estar aqui neste momento, numa homenagem a Francisco Miranda,
aqui onde está Simão Bolívar. Hoje estive no quartel da Montanha para prestar homenagem com os colegas aqui presentes ao comandante Chaves. Vejo aqui falar em Sandino, Zapata, Mandela e Yasser Arafat. E eu pergunto, senhor presidente, a quem os esquálidos podem homenagear? Quem inspira os esquálidos golpistas? Eles não têm quem homenagear, senhor presidente. Por isso não entendem quando nós temos orgulho dos nossos líderes que já se foram e aqueles que estão entre nós, como Vossa Excelência, como Lula, como Dilma, Evo Morales, Rafael Correia e Daniel Ortega e tantos outros que lutam pela liberdade da América Latina. Olha, Silvio, ótima lembrança desse resgate aí, recordar é viver, esse vídeo de 2016 ali durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff. A gente acompanhou ali palavras de Paulo Pimenta tentando falar nem sei se é um portunhol ou um português ali, né? Não, a língua é indecifrável, né? Qualquer coisa ridícula. Agora, o contexto era 2016, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o Paulo Pimenta era ali um dos líderes do PT mais aguerridos, né? Ele é um fanfarrão, sempre foi, mas que ia à tribuna e decidiu ir à Venezuela se encontrar com Nicolás Maduro e nessa mesma fala ele consegue saudar, por exemplo, Daniel Ortega, repito, que é um ditador sanguinário, inclusive com perseguição a padres na Nicarágua. Além de pedófilo, né? Exato, e ainda cita, e ele ainda consegue citar o Palácio da Montanha. Mas aí acho que a piada estava pronta, né? Isso é beleza. Pois é, o pessoal aqui no chat está lembrando aqui, Montanha, comentando aqui. Consta também pediu para falar? Não, sim. Primeiro, sobre essa fala do Paulo Pimenta, ele diz que nós, né, os esquálidos, não temos heróis, né, a quem recorrer. Bom, eu poderia citar Churchill, Reagan, Thatcher, João Paulo II e tantos outros, mas eu preferiria ficar nos 15 mil inocentes cujas vidas foram ceifadas no paredão cubano pelo assassino que ele estava enaltecendo, né, pelo Fidel Castro, e que foram de peito aberto, né? E muitas vezes falaram viva a pátria, viva Deus, alguma coisa assim, e morreram, foram para o sacrifício por não aceitar fazer parte desse espetáculo macabro que é o comunismo. Agora, o Silvio deu uma ideia perigosíssima aí do Brasil replicar a ideia de bonecos e tudo, mas eu quero lembrar, acho que alguém no chat comentou, eu quero lembrar que já existe um boneco do Lula. Ele pode não gostar muito, mas existe, é o Pichuleco. Tem presidente. Ai, muito bom que esse programa ao vivo a gente vai fazendo, à medida que as pautas vão chegando, a gente vai lembrando, né? E aí a gente vai trazendo aqui os vídeos e recordando em tempo real e compartilhando aqui com a nossa audiência, né, Fabi? O mais atual do presidente Lula é Presidengue, gente, aquele boneco imperdível. Aliás, se o deputado estiver nos vendo, nós adoraríamos que mandasse o Presidengue para cá, para a gente só tirar uma foto e depois a gente devolve, porque é icônico o Presidengue. Eu acho que a gente devia, até pela lembrança do Silvio, né, de que não pudemos afirmar, acabamos dizendo, né? Afirmar que o Lula, informar que o Lula é amigo de ditadores, pegar mais cenas, mais vídeos espetaculares e reveladores. Num deles, o Maduro praticamente faz uma declaração, né, apaixonada de amor, uma declaração de amor a Dilma. E ele capricha no sotaque, era Dilma, como era Dilma, olhando. Então eu vou procurar esse vídeo também, porque essa turma, quando se junta, tem o vídeo da sugestão do Lula, né, da proposta, você tem de construir a sua narrativa, né, para enfrentar os mentirosos. A narrativa é essa. A Venezuela é uma democracia, embora o candidato à reeleição prenda qualquer opositor que ouse tentar candidatar-se à presidência.
Ó, Fabinho, em sua homenagem, a gente também encontrou a foto do presidente aí, ó, que foi exibida pelo deputado estadual Coronel Alberto Feitosa, ele que é do PL de Pernambuco. Não peçam mais nada agora nesse assunto, que a produção trabalhou, se mobilizou aqui, mas foi ótimo. Parabéns. Então, de parabéns, porque foi assim, tudo no improviso. Hoje a gente deu trabalho para ele. Em cima da hora, no feriado, a turma trabalhou bastante aí. A Companhia Nacional de Abastecimento vai realizar no dia 6 de junho o primeiro leilão para compra de até 300 mil toneladas de arroz importado. Segundo a Conab, a medida foi necessária para supostamente conter o aumento do preço do cereal nas prateleiras, depois da tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O estado é o principal produtor de arroz do Brasil. Contudo, um relatório da própria Conab mostra que, apesar da destruição de várias lavouras na região, a maior parte da safra dos arrozais foi preservada. Ainda de acordo com a Conab, o arroz, que terá na embalagem a logomarca oficial do governo Lula, deverá ser entregue até o dia 8 de setembro. Consta, começamos aí com você, a gente está vendo na tela, até já comentamos aí desse assunto anteriormente, né? O arroz estatal, na embalagem, então, do arroz importado vai ter essa inscrição aí, produto adquirido pelo governo federal, uma baita propaganda, né? Aí na embalagem do arroz, que será pago aí por todos nós nesse leilão que ficou marcado então para o próximo dia 6 de junho, para compra aí de 300 mil toneladas. O gasto estimado aí previsto é de até 1 bilhão e 700 milhões de dólares. É nefasto, né, fazer propaganda em cima dessa tragédia. Se é necessário mesmo ou não importar o arroz, há alguma controvérsia. Eu já vi produtores dizendo que não é necessário, mas vamos supor que seja, né? Botar logomarca e fazer marketing eleitoral e político com isso é a cara do PT. E no mais, claro, a gente pode perguntar o que acontece com o MST, que produz tanto arroz, segundo o próprio PT, né? Nessa hora não dá para contar com os companheiros? Silvio, e aí no seu comentário eu vou pedir para a gente exibir novamente aí a embalagem do arroz estatal, tá aí, ó, produto adquirido pelo governo federal, para você fazer uma observação. Porque aí tá o pulo do gato. Vamos ver se a gente consegue mostrar, porque agora há pouco a gente exibiu Ministério da Agricultura e ao lado Ministério do Desenvolvimento Agrário. Apareceu na sequência. A Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento. Tá aí. Esse é o pulo do gato do governo Lula. A Conab foi transferida do guarda-chuva do Ministério da Agricultura e Pecuária para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quando a gente fala Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós estamos falando do Ministério do MST. É o Ministério do Paulo Teixeira. E o presidente da Conab se chama Edgar Preto. Ele é ligado ao MST, aliás, ele é filho do Adão Preto, que foi deputado federal e é um dos fundadores do MST. Também foi deputado. Aliás, o Edgar Preto fez carreira no Rio Grande do Sul como deputado estadual, esteve à frente da Assembleia Gaúcha no governo Tarso Genro. Então, o grande pulo do gato é que a Conab foi entregue ao MST pelo governo Lula, assim como as superintendências do INCRA, são 22 ou 23, porque teve uma briga lá em Alagoas, o Arthur Lira chamou até para um familiar dele para chefiar o INCRA lá no estado. Então, são 22 superintendências do INCRA entregues ao MST e à Central de Abastecimento, que tem base no Rio Grande do Sul. Pois é, Augusto, ainda essa discussão seria necessária a importação do arroz ou não, alguns especialistas entendem que não, inclusive a Conab disse que 86% da safra gaúcha, a safra de arroz do Rio Grande do Sul já havia sido colhida antes das chuvas, já estavam armazenadas e que por isso não havia necessidade aí dessa importação neste momento. Olha, um dos líderes, um dos empresários que lideram os produtores de arroz, ele explicou claramente numa entrevista que a safra gaúcha ela escapou da tragédia. Eles colheram a tempo, por pouco, né? Mas a tragédia não se estendeu nas proporções atingidas em outros setores. Os produtores de arroz. Existe arroz.
Agora você vai querer resolver o problema com congelamento de preço, distribuição pelo governo. É a Arrosbras, né? Um dos jornais usou. Hoje isso aí surgiu isso. É a marca do fracasso. Ele está criando uma extensão de um ministério inútil, controlado por uma turma que quer desenvolver, né, a agricultura invadindo fazendas. Como é que pode dar certo? E ele faz tudo isso às pressas, né, como foi a nomeação do Pimenta. O Pimenta fez alguma coisa, já está lá perplexo e comendo. Agora vai mandar arroz para o Rio Grande do Sul e vai segurar o mercado com o preço, o logotipo do governo. Olha, o governo Lula está perdido, né? Sim. Perdido, ele está batendo cabeça e não sabe o que fazer. Tabi? O meu comentário é breve. O pessoal achou que o bonequinho lá não ia dar certo, ó. É um pulo, o bonequinho do Maduro para o arroz com carimbo aí do governo Lula. Mas eu estou brincando, mas não, porque isso é abuso de poder econômico. Se fosse o presidente Bolsonaro, quanto tempo? 48 horas? Será que pediram para tirar pelo menos o logo, depois para prestar contas? TCU, cadê você? Né? Tribunal de Contas da União, cadê? E Fabi, sem consultar os produtores. Não convoca os produtores. Como é que está a situação? Pode causar um desequilíbrio. Contra a vontade dos agricultores, ele está fazendo isso. A Câmara da Argentina realizou uma audiência para ouvir denúncias sobre a situação dos presos do 8 de janeiro. Integrantes da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro e de deputados brasileiros levaram ao parlamento argentino informações sobre os casos de censura do judiciário à direita e a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, a ASFAV esteve no Congresso dos Estados Unidos e também no Parlamento Europeu. De acordo com o documento apresentado no exterior, as pessoas detidas em razão do protesto foram privadas do direito pleno à defesa e ficaram em condições subhumanas nos presídios de Brasília. Mais detalhes sobre essa audiência na Câmara Argentina você encontra no nosso site, revistaoeste.com. Fabi, começamos com você, quero ouvi-la, está aí na tela então a reportagem, para quem quiser acompanhar mais detalhes aí na nossa coluna no Ponto. Mas queria te ouvir a importância dessa, vamos chamar, uma caravana aí das ASFAV, que já foi para os Estados Unidos, Parlamento Europeu, agora estão aí na Argentina, em Buenos Aires, para denunciar os abusos do judiciário, né? Enfim, os abusos de autoridade, a questão do 8 de janeiro, o fato de que os presos e condenados não tiveram o acesso ao devido processo legal. Como é que você enxerga aí essa medida da ASFAV? É bem importante, porque é só o que resta. Olha que situação que nós chegamos. Nós temos a situação de presos que foram violados, é constatado, tá? Não tiveram direito à audiência de custódia, por exemplo, sustentação oral, né? Não quiseram ouvir os advogados, uma série de nulidades, as penas não foram, as condutas não foram individualizadas, teve o conceito de multitudinário. Então, se fosse levar a lei ao pé da letra, como o meu comentário anterior, até lá do André Mendonça, que considerou a lei lá no caso de não retroatividade, esses casos deveriam ser totalmente cancelados e já deveriam ter sido, inclusive essas pessoas deveriam estar soltas, as que estão com tornozeleira eletrônica, e já até com indenização a caminho, de tão absurdo que o judiciário fez com essas pessoas. Aí você não tem para quem recorrer. Imagina só, a OAB é essa aí que vai entrar para tentar baixar a saidinha, que é uma vontade aí popular, né? Todo mundo, isso aí é quase unânime, gente. Isso não é esquerda e direita, né? Nem pobre nem rico, atinge qualquer um e todo mundo quer que o bandido cumpra o que a lei determinou. É simples assim. Aí tá, você não tem OAB para recorrer, você não tem mais tribunal, porque você já está na última instância, o que você vai fazer? E você contando todos os dias e lidando todos os dias com os familiares dessas pessoas, que as famílias estão sendo degradadas. Porque quando é injustiça, quando tem uma prisão injusta, é muito mais dolorido. Às vezes a família nem se recupera, porque é aquela indignação o tempo inteiro. Então, essas pessoas não têm nem histórico penal, né? Não tem histórico para isso. Então, fazer essa caravana, como você bem colocou, é o que sobra, é o que dá. Vai surtir efeito? Não sabemos, mas é melhor do que ir para a cama, dormir,
com a sensação de que nada foi feito. Espero aí que tenha uma boa saída e que isso repercuta de uma forma só para trazer a decência de novo para o Brasil. É indecente a condição desses presos do 8 de janeiro se perpetuando no Brasil. E aí, Augusto, essas FAVs, só para a gente deixar claro quem nos acompanha, né? A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro estão, então, em Buenos Aires, na Argentina, chamando a atenção aí para os abusos do judiciário, abusos de autoridade. Fica cada vez mais difícil o Brasil se fazer de democrata, né? O Brasil do Lula e do STF. Todos esses processos, repito, essas decisões do STF serão anuladas. São ilegais desde o começo. A abertura do inquérito é ilegal. O andamento do inquérito é uma sequência de pontapés na Constituição e nos códigos legais. Tá? O ministro Alexandre de Moraes, ele persegue, ele não julga, ele persegue pessoas. Ele violou cláusulas pétreas, ele criou figuras jurídicas absurdas, por exemplo, o flagrante perpétuo. E ele é o responsável pela insegurança jurídica e política do país. Até quando? É claro que o Congresso vai perceber que o enquadramento dos demais poderes aí nos seus lugares é indispensável para que eles sobrevivam, os deputados e senadores sobrevivam politicamente. Eles têm de agir agora e paralisar a movimentação do Alexandre de Moraes e demais ministros. O que fez a decisão tomada pelo Toffoli quanto ao caso da Odebrecht é uma das maiores desfeitas, bofetadas no rosto de um povo já ocorridas na história, não exagero. Ele mostrou que liberta condenados, absolve criminosos confessos para escapar de punições. Ele se sente ameaçado. Ele solta quem ele quer. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes prende quem ele quer. Tá? E comete absurdos que a imprensa não pode esquecer. Quero ver as fitas do aeroporto de Roma, por exemplo. Se for fake news, por que não é enquadrado pelo Alexandre de Moraes? Eles formam uma dupla que precisa ser desfeita e contida, porque o Brasil não suporta mais a democracia relativa que eles inventaram. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.